Durante o final de semana, um bebê de apenas 2 aninhos, aliás, 2 meses, perdão, apenas 2 meses, chegou até a UPA aqui em Londrina já desacordado. Ele chega até a UPA, não resiste e morre ali. E aí começa um trabalho de investigação para saber o que aconteceu com esse bebezinho. A descoberta é, esse bebê teria ficado junto com as irmãs, uma de 19, que depois passou os cuidados para uma irmã de 14 anos. A mãe não estaria na casa quando tudo aconteceu. E essa outra criança de 14 anos, que estava cuidando do bebê, percebeu que ele não estava mais tendo reação, que ele não estava mexendo mais. E foi aí que essa menina foi chamar a ajuda dos vizinhos. Mas o que acontece com esse bebê? Por que esse bebê ficou desacordado? Por que essa mãe não estava cuidando dessa criança de apenas 2 meses? O caso está sendo investigado agora pela polícia. A gente vai trazer mais detalhes para você aqui no nosso Tarobá Notícias. Quem está comigo, Lu? Cauana Cardoso trazendo mais informações para nós sobre esse assunto. Cauana, o que a polícia apurou até agora? O que a gente tem de informação desse trabalho de investigação? Conta para a gente os detalhes. Buganza, até o momento, a causa da morte desse bebê de 2 meses de idade é desconhecida, viu? Claro que o corpo dele foi encaminhado ao IML daqui de Londrina, mas o trabalho está sendo realizado em conjunto com o Instituto Médico Legal de Curitiba. Então, ainda faltam alguns exames, alguns resultados para identificar, de fato, a causa da morte. É certo, né, que os médicos e o próprio delegado confirmaram que não tinha nenhum sinais de violência ou até mesmo de engasgo desse bebê. A adolescente de 14 anos não conseguiu relatar exatamente o que tinha acontecido, ela estava muito nervosa com toda a situação, ela só disse que percebeu então que o irmãozinho já estava desacordado, não respondia quando ela chamava, ela ficou desesperada, saiu pela rua ali do Jardim Bandeirantes, gritando por ajuda, pedindo por socorro. Os vizinhos então atenderam a esse chamado e levaram a criança, aliás, a adolescente de 14 anos e o bebê até a UPA. Lá, Buganza, os médicos tentaram reanimar esse bebê por cerca de 1 hora, mas infelizmente a morte então foi confirmada. A história então é exatamente isso que você comentou, que foi repassado pelo delegado, é que a mãe deixou então a criança, o bebê de 2 meses, aos cuidados da filha mais velha, de 19 anos, mas quando a filha acordou no sábado de manhã, ela estava sentindo fortes dores no joelho e também procurou a ajuda médica, foi ao hospital por conta dessas dores e deixou então o bebê com a outra irmã de 14 anos. Essa mãe, Buganza, ela já tem 6 filhos. Esse bebê era o 6º filho dela e os vizinhos relataram que as crianças eram bem cuidadas, que ficaram surpresos com toda essa situação, que eles sempre andavam bem vestidos, alimentados, que se surpreenderam com essa situação, porque agora essa mãe então pode responder por abandono de incapaz com resultado morte. Quem deu mais detalhes para nós foi o Dr. Magno, delegado responsável por essa investigação. Vamos ouvir. A mãe, ela vai responder o processo, por enquanto, em liberdade, né? Haja visto que não temos provas concretas do abandono de incapaz e nem do homicídio, mas caso ela seja, no decorrer do procedimento, culpada, ela estará sujeita a penas que são graves, são altas as penas. Ela já tem vários filhos aí, então não sei se era a praxe dela deixar os filhos sob cuidado dos mais novos, para que esses cuidassem. Porém, ela informou que a filha mais velha estava responsável e ela avisou uma vizinha também que estava de olho, né? Segundo ela, além do bebê, nas outras crianças também. Ela tem crianças pequenas também. Então, ela alegou isso, mas isso não justifica, né, essa conduta que acabou levando ao óbito da criança por extrema negligência. Buganza, outro detalhe que o delegado comentou é que um bebê de 2 meses, ele precisa de cuidados
o tempo inteiro da mãe, principalmente na questão de alimentação, de amamentação. E ele ficou, então, muitas horas longe da mãe, longe de algum adulto responsável, somente ali com a irmã de 14 anos de idade, mas ainda não sabemos o que aconteceu. Como eu comentei, o caso ainda está sendo investigado pela Polícia Civil. A mãe, por enquanto, responde em liberdade e nós aguardamos, então, o resultado de exames e do laudo de necropsia que está sendo realizado pelo IML de Londrina, em parceria também com o IML de Curitiba. Volto com você. Obrigado, Cauana, pelas informações, por todos os detalhes. E o que mais chama a atenção nessa história é que informações sobre onde estaria a mãe. Por que ela ficou tanto tempo longe desse bebê? E a mãe não estava trabalhando, a mãe não estava num compromisso. A informação que a gente tem é que ela teria deixado a criança e saído de casa para encontrar algumas amigas. Teria saído para se divertir. São as informações extraoficiais que a gente tem. E aí deixou o bebê nessa situação. Independente do que a mãe tenha ido fazer. Como é que uma mãe deixa a criança tanto tempo longe a ponto da criança chegar desacordada na UPA e morrer? Alguma coisa de errado tem com essa criança. Alguma coisa de errado de muito tempo, não é? Bebezinho, 2 meses, precisa de cuidado o tempo todo, precisa de amamentação com poucas horas ali de espaçamento, não é? Acabou de nascer. E o que não me entra na cabeça é como é que uma mãe que há 2 meses pariu um filho consegue ficar tanto tempo longe de uma criança a ponto da criança morrer, chegar desacordada na UPA. Caso que precisa ser investigado e que a mãe precisa ser punida nesse momento pelo que fez, por ter deixado abandonada essa criança, como disse o delegado, que já investiga junto com o Nucria nesse momento, então, o caso como abandono de incapaz. Muito triste a gente começar uma semana com uma notícia como essa.